Vida Abundante. Nós estamos ao vivo agora para começarmos um momento de adoração. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos ao vivo aqui para com os irmãos da nossa Igreja Batista IBVA, aquelas pessoas que possam, por alguma forma, estar assistindo conosco também, isso é muito interessante. E nós estamos num processo delicado dentro da nossa sociedade. Todo mundo sabe que o Brasil passa hoje por um processo de uma pandemia e para resguardarmos a saúde das pessoas é que as igrejas têm se organizado desta forma para organizar o culto pelas vias online, fazer com que as pessoas possam participar dos cultos também e não ficarmos sem ter a palavra de Deus. Esta é uma oportunidade excelente para a igreja, porque podemos perceber que a igreja não está morta, né? Não é porque nós não estamos hoje no templo da igreja que a igreja não se faz presente perante esta sociedade. Nós estamos perante a sociedade, graças a Deus. Nosso Deus é bom, o nosso Deus é amável e Ele está nos dando a oportunidade de participar deste momento, levando a palavra de Deus para a igreja e para aquelas pessoas que podem estar participando conosco nesta noite. Queremos agradecer toda a IBVA, queremos agradecer também ao irmão Ionildo, peça fundamental para que a gente pudesse estar participando deste culto nesta noite. Organizou toda essa estrutura. Agradeço a Deus pela vida dele e agradeço aos irmãos que também têm cooperado com esta grande obra. Amém? Queremos dar início ao trabalho desta noite com uma palavra de oração, agradecendo a Deus, meus irmãos, por tudo que Deus tem providenciado. Amém? Feche seus olhos nesse momento, curve suas cabeças e fale com o Senhor e peça a Deus a direção dele neste culto que é para adorá-lo. Pai Santo e amado Deus, queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer por mais um dia que tu tens nos concedido. Ó Senhor Deus, visita cada família onde ela está. Visita, Senhor, o teu povo, aqueles que têm se rendido a ti, aqueles que têm reconhecido o teu senhorio, o teu poder, a tua glória. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de estar mais um dia adorando, exaltando e glorificando o teu nome. E que a IBVA possa ter coragem também de proclamar a tua palavra, anunciar a tua palavra a todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. E agora, meu Pai, nos conduz no momento de gratidão, de entendimento, no momento, meu Pai, que possamos nos mostrar diante do Senhor e reconhecer cada vez mais o teu senhorio. Somos gratos, meu Pai, pela tua presença neste momento. Somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém, amém, amém. Deus, nosso Deus é bom, nosso Deus é amável, nosso Deus é agradável. Nós estamos vivendo aqui a participação do povo, a Igreja Batista está participando com grande alegria, com grande júbilo. Nós temos as participações dos nossos amados irmãos, o Herdenê, o irmão Carlos, a irmã Daíse. Nós temos também a participação ali direta dos irmãos que estão conosco nesse momento, irmão Otávio. Vou dar um alô aí para o irmão Otávio, que Deus esteja abençoando a vida dele, a vida da sua família, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Eu sei que é difícil, né, para vocês que estão acostumados a ter um culto, todo mundo presente, mas para mim é como se a igreja toda estivesse aqui. E eu louvo a Deus pela participação dos nossos amados irmãos e desde já eu quero que os irmãos estejam participando conosco, tá? Nós hoje não vamos ter ministério de louvor, vamos explicando isso para a igreja. Nós vamos ter mais a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos direcionar muito esse momento para oportunizar aos amados o ensino da palavra de Deus. E nós temos nesta noite um tema que nós estamos trazendo para a igreja. Em tempo da pandemia, o que fazer? Né? Nós estamos nesse tempo de pandemia. Né? O que fazer? Né? Essas são perguntas que nós, como igreja do Senhor, precisamos entender, precisamos participar, precisamos olhar com os olhos de Deus, né, para toda essa situação. Tempo de pandemia, o que fazer?
Mas antes de trazermos a palavra de Deus, quero deixar a Igreja Batista de BVA também o direcionamento aos nossos irmãos que participam com o louvor. Quer dizer, a gente gostaria de ter a participação dos nossos irmãos do louvor, mas sabemos que por questões ainda de preocupação com a saúde pública, todos nós resolvemos hoje participar diretamente das nossas casas. Então não tem como nós trazermos o Ministério de Louvor lá da casa do irmão Carlos, né? Lá da casa da irmã Winnie, né? Que também participa do louvor. Então nós não temos como fazer isto, mas desde já agradecemos a Deus por esta oportunidade, sabendo que todos vão estar participando, tá bom? Mais uma vez, obrigado por tudo e vamos construir a palavra de Deus nesta noite. Amém? Meus amados, em tempo de pandemia, o que fazer? Vamos orar para a gente dar início à pregação da palavra? Deus, Pai poderoso, em nome de Senhor Jesus, queremos te pedir neste momento a tua presença neste lugar. E em cada residência, Senhor, onde houver ouvida a tua palavra, que teu povo possa se render, conhecer, entender a dimensão, Senhor, do poder que o Senhor tem. Por isso, meu Pai, nós como igreja estamos aqui nesta noite, querendo entender os teus projetos. Pai, ilumine este pobre pecador, ilumine também os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra, porque eles precisam entender a tua palavra. Ilumine, Senhor, as pessoas que estão em volta, que não conhecem, que não estão ouvindo a tua palavra, mas que não são do teu reino ainda, mas que poderão ser um dia. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. Em tempo de pandemia, o que fazer? Né? Essas recomendações que nós vamos passar aqui não são as recomendações, amados, que são transmitidas diretamente pelos veículos de comunicação, que nós temos em nosso Brasil fazendo um ótimo trabalho, divulgando, orientando a população nos cuidados que ela deve ter com sua higiene e com todo o processo de cuidado, as orientações que os governos, principalmente os governos estaduais, estão fazendo em todo o Brasil. Então, a gente precisa entender que não são essas orientações. Na verdade, nós vamos adotar aqui como orientações as orientações daquele que é o Senhor, aquele que é Deus Todo-Poderoso, aquele que tem uma palavra de sabedoria para dar para os seus ouvintes nesta noite, para a igreja dele principalmente, e para as pessoas que de alguma forma estão desesperadas e não sabem o que fazer. Para essas respostas, nós vamos utilizar o manual que é a Bíblia, né? Aquilo que dá como orientação àqueles que conhecem ou que já conheceram a Deus em algum momento da sua vida, entregaram a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Essas pessoas hoje, elas precisam, elas estarão ouvindo e elas vão entender o propósito de Deus. E você que nos ouve hoje, que talvez ainda não tenha entregado a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, vai poder também ter o direcionamento e entender o propósito de Deus. Aquilo que Deus deseja ministrar, aquilo que Deus deseja falar com você, aquilo que Deus deseja lhe passar. Em tempo de pandemia, o que fazer? Essas são as perguntas, né? A primeira resposta que nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus, e nós vamos encontrar uma resposta que em tempo de dificuldades, de pandemias, de pragas, de uma série de outros problemas, nós temos que ter o olhar espiritual para tudo isso que está acontecendo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos perceber. Nós temos que ter um olhar espiritual direcionado por Deus. Quando nós não temos esse olhar espiritual direcionado por Deus, a situação fica complicada, porque se nós não tivermos um olhar espiritual, nós não vamos conseguir entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes as coisas estão acontecendo
mas nós não enxergamos nem visualizamos e nem temos o direcionamento de Deus, né? E por isso nós precisamos ter o olhar espiritual. Por que, pastor, o olhar espiritual? Mais uma vez, dando um direcionamento para você. Esse olhar espiritual, meus irmãos, ele é oriundo da própria palavra de Deus, né? É o olhar como Deus olha as coisas, é enxergar do ponto de vista de Deus. Então, muitas vezes as coisas que acontecem estão em nossa volta acontecendo, mas nós podemos achar que é apenas uma situação de higiene, podemos achar que é apenas uma situação simples, mas na verdade nós precisamos enxergar que é uma situação oriunda e consequente da vontade de Deus. Em 1 Coríntios, nós temos um texto no capítulo 2, do verso 14 e 16. Ouça o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 2, né, no verso 14 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto. Vou dar a oportunidade de você poder abrir aí, onde você está, a palavra de Deus e acompanhar conosco. Você que está nos ouvindo, na própria IBVA, no grupo da igreja, você pode participar lançando seus questionamentos. Você também que está nos ouvindo pelo Instagram, você também pode mandar algum questionamento. O irmão Ionildo está aqui, ele vai dar uma pausa. E é interessante que você participe também conosco neste culto de adoração, porque já que é um culto diferente e nós queremos alcançar a nossa igreja, queremos que você tenha a oportunidade de participar conosco. Olha, amém. Aí a irmã Josenilma já está com o computador ligado, já está participando. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a irmã também e que Deus esteja se movendo a nossa igreja nesse momento e nós possamos aprender a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. Diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra excelente. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está dando uma noção de que as coisas de Deus a gente consegue discernir espiritualmente, né? Então, por exemplo, assim, essa situação que nós estamos passando agora, poderíamos perguntar: por que está acontecendo uma pandemia com tão grande gravidade no seio mundial? Essas perguntas, meus amados, são perguntas que nós estamos lançando. Por quê? Porque aquele que discerne espiritualmente tem entendido que nós estamos próximos do fim. Nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. E o cumprimento das promessas de Deus estão acontecendo. As coisas que Deus assim anunciou, elas estão se completando, elas estão chegando ao seu ápice. É interessante a gente poder perceber que nunca houve algo tão contundente, tão forte no seio mundial, no seio social deste mundo. É interessante você perceber que uma pandemia como essa, poderíamos imaginar, não podemos imaginar que não é algo de Deus, mas é algo sim promovido por Deus. E como entender? Essa é a pergunta. Eu tenho que pôr os óculos de Deus, que é a sua palavra, para que eu possa entender a sua vontade, para que eu possa discernir, ter um dom espiritual chamado dom do discernimento, para que eu possa compreender a vontade de Deus. É muito bom a gente poder discernir as coisas de Deus. E neste momento a gente começa a discernir
que Deus está, de fato, com suas mãos poderosas atuando neste mundo. Você poderia dizer assim, pastor, quais as razões dessa intervenção espiritual tão forte de Deus nesta sociedade? Amados, nós temos visto que nós temos um mundo que se aproxima cada vez mais de Sodoma e de Gomorra. Os homens têm se dado a casamento, se desfazendo, casa, descasa, começam e não terminam. Nós temos visto a quantidade de homossexualismo aumentando dentro desta sociedade, no seio social que nós estamos vivendo. A falta de amor tremendo, filhos agredindo o pai, pai agredindo os filhos, a falta de respeito tão grande dentro deste mundo que nós estamos vivendo. As pessoas não respeitam as autoridades e as autoridades, muito menos ainda, são desrespeitosas no meio social que nós estamos vivendo. As pessoas não se preocupam com o que tem menos e apenas com aqueles que têm mais. Então nós estamos vendo o colapso de um mundo que cada vez mais está sendo degeneralizado e totalmente degeneralizado. E a gente vai começando a compreender a palavra de Deus. Quando você põe o Espírito de Deus para poder perceber e visualizar essas coisas, você começa a perceber grandemente que Deus tem que intervir no meio social que nós estamos vivendo. 1 Coríntios é interessante. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que o homem natural, aquele que teve o nascimento natural, não tem condição de discernir a vontade de Deus. Não tem condição de discernir os planos e os projetos de Deus. Mas essas coisas, segundo esse texto da palavra de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Apenas com o olhar de Deus, nós vamos conseguir discernir. Nós vamos conseguir visualizar, enxergar que o mundo está passando justamente por um processo de degeneração tremenda. E Deus está intervindo diante dessa situação. E aí, o texto vai mais longe, diz que só os que têm o Espírito, vamos dizer assim, de Deus, teria a capacidade de entender, de enxergar e de visualizar a vontade de Deus. É interessante que para o homem, isso tudo que eu vou estar falando, o homem natural, ele está falando uma grande loucura, né? Mas não é bem assim. Paulo vai fazer um questionamento no verso 16, dizendo assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Difícil, né? Que alguém possa ter conhecido a mente de Deus para que possa instruí-lo. Ninguém. De fato, não temos capacidade alguma de conhecer a mente de Deus. Mas é interessante a gente poder perceber uma coisa, que Paulo afirma no final. Ele vai dizer assim, mas nós temos a mente de Cristo. É algo pesado para ele dizer que nós temos a mente de Cristo. É forte, né? Talvez se alguém que ouça dizer, vai dizer assim, como pode homens pecadores possuírem a mente de Cristo? Nós temos o Espírito Santo de Deus que age em nosso meio e que promove o entendimento, aquele que é capaz de nos dar o discernimento, aquele que é capaz de nos dar o entendimento. Este sim está presente em nossa vida e nós temos a mente de Cristo exatamente por isso, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, uma das funções é estar esclarecendo a vontade de Deus para nós. E esse é o entendimento e que nós passamos a entender. Ainda continuando esse tópico, o que fazer, ter um olhar espiritual, eu queria trazer aos amados um texto que se encontra em Isaías e fazer assim um entendimento desse texto que se encontra em Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, voltar um pouco aqui para a gente poder achar. Isaías capítulo 26, verso 20, tá? 20 e 21 é um dos versos que tem rodado muito esses dias, e é interessante a gente poder enxergar que esta passagem de Isaías nunca foi tão perfeitamente completa quanto nos dias de hoje. Nunca foi perfeitamente tão específica a realidade que nós
nós estamos vivendo quanto dias de hoje. Acho assim como o texto se encaixou perfeitamente. Ele diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, né? Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Que passagem impressionante, que passagem extraordinária para a gente poder entender a vontade de Deus nesse texto maravilhoso. Isaías, um homem que viveu a distância deste tempo, e muito tempo distante, e ele fala uma palavra que completa totalmente o entendimento. Isaías traz uma palavra que parece que ela é atualíssima, porque a vontade de Deus ela tem sido cumprida em nossa sociedade, nossa realidade. Ouça o que diz Isaías. Isaías está dizendo, em outras versões, vão dizer: entra para a tua casa, né? Porque Deus está saindo para fazer o quê? Trazer castigo sobre quem? Sobre a terra. Porque a terra está cheia de quê? De maldade. Porque a terra está cheia de quê? De iniquidade. Porque a terra está cheia de quê? De contaminada pelo pecado. Amados, a situação é seríssima e nós estamos diante de um caos espiritual, porque poucas pessoas têm buscado Deus. As pessoas hoje têm vivido uma vida onde elas têm buscado muito mais os seus prazeres carnais do que buscado a presença de um Deus vivo, de um Deus que realmente age poderosamente. E Isaías contempla com esta visão. E vamos dizer assim, porque Isaías viu esse tempo? Não, Isaías apenas foi colocado na boca de Isaías a palavra de Deus que veio exatamente para atingir o nosso coração. E aí você percebe que nesse tempo que ele está colocando essa palavra, ele manda fechar as portas e manda se esconder, porque as mãos de Deus virá terrivelmente, né? Castigar os moradores da terra. O texto é bem claro. A Deus veio castigar os moradores da terra. E por que, pastor, que Deus veio castigar os moradores da terra com esse processo desta pandemia? Eu sei que talvez para algumas pessoas, pastor Edson está trazendo terror. Ele veio trazer o terror e o pavor para o povo. Não é bem assim, não. Tudo que Deus faz tem um propósito, e o propósito de Deus é bom. O propósito de Deus é fazer com que as pessoas enxerguem a sua vontade. Por isso precisamos do olhar espiritual, precisamos do olhar de Deus para as coisas que estão acontecendo. Então, quando nós conseguimos enxergar a vontade de Deus com os olhos de Deus, meus irmãos, aí nós vamos conseguir, de fato, enxergar e nos aproximar, porque estamos olhando, estamos percebendo, estamos visualizando a vontade de Deus. Amém? Que Deus aplique esse primeiro tópico, que nós precisamos ter o quê? Um olhar espiritual para tudo isso que está ocorrendo ou que está acontecendo. A segunda coisa que precisamos fazer, e aí é o segundo tópico desta noite, que nós precisamos abrir a nossa mente e abrir o nosso coração, é que nós precisamos, tanto como povo de Deus, quanto quem não é povo de Deus, se colocar em oração. Amém? Nós precisamos nos colocar em oração. Essa é a segunda coisa que precisamos fazer. Em tempo de calamidade, é tempo que a gente precisa perceber que nós precisamos nos aproximar de Deus. E nós só nos aproximamos de Deus quando oramos. Quando nós paramos para orar. Quando nós paramos para falar com Deus. Aí nós sim, quando nós fazemos isso, nós estamos nos direcionando a Deus. Então, segundo propósito, foi fazer com que nós pudéssemos nos aproximar diante de Deus. E aí eu me restringo a dizer isso para a igreja do Senhor.
muito mais para a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela muitas vezes faz muitas outras coisas que são tidas e dadas com uma maior importância do que as que nós estamos dando. Quando a gente olha em Mateus 6, verso 33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é verdade? Mas nós fazemos totalmente ao contrário. Nós buscamos em primeiro lugar as outras coisas e o reino de Deus vai ficando por último lugar. Esta é assim, não estou dizendo que você tem que largar seu emprego, não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo é que a prioridade acaba a ser os outros elementos que não têm tanta importância quanto a vontade de Deus. Então isso, todos nós muitas vezes nos incorremos nisso daí. Todos nós muitas vezes fazemos isso aí. Então quando nós estamos num momento de crise, que nós estamos num momento de pandemia e um momento de dificuldade social tão grande, isso faz com que a gente possa se direcionar a quem? A Deus. A gente começa a conversar com o Senhor, a perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo hoje passaram a orar com maior intensidade. Passaram a buscar mais a presença de Deus. Você veja que eu tenho visto muitos vídeos aí de pessoas cantando os louvores, cada um no seu quarto, cada um no seu apartamento, e o povo todo cantando os louvores por aí. Por quê? Porque muitas pessoas estão buscando mais a presença de Deus nesse momento. Muitos pecados começaram a diminuir um pouquinho, porque as pessoas nesse processo de pandemia começam a pensar assim: e Deus pode agir, Deus pode fazer algo comigo, Deus pode me castigar, Deus pode, né? A pessoa acha sempre que Deus é ruim, nunca pensa que Ele é culpado de ter feito todas essas situações, né? Para que Deus pudesse agir sobre ele, né? Nós muitas vezes achamos que somos justos, não entendemos que nós é que somos merecedores do castigo de Deus, né? Então esse segundo elemento, esse segundo tópico, colocar em oração, nos remete a um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, eu convido os amados, vou dar mais uma vez a oportunidade dos irmãos poderem buscar aí em 2 Crônicas 7,14, para dar a oportunidade de você poder achar. Alguns já conhecem esse texto, porque esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu só estou parando aqui para buscar para os irmãos, mas eu sei que os irmãos já conhecem, a igreja já conhece, eu já conheço. É um contexto de esse texto da palavra, ele se apresenta num contexto de oração, ele se apresenta num contexto que é colocado na construção do templo de Salomão. Salomão, ao construir o templo, ele direcionou o templo, em suas orações ele direcionou tudo a Deus, colocando diante do Senhor, reconhecendo que Deus estava ali, e se prostrou diante do Senhor antes de consagrar. Já tinha acabado a construção, e quando chega no final da tarde, Deus vai responder a Salomão. Acho muito interessante a resposta de Deus a Salomão, porque em 2 Crônica, capítulo 7, lá no verso 14, há uma passagem específica que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto final, a parte final é interessante: e sararei a sua terra. Amém? E sararei a sua terra. É interessante que nesse texto, nesta passagem, temos toda a resposta. As crises, os conflitos que nós muitas vezes passamos, é uma maneira que Deus age para promover ou fazer com que nós possamos nos aproximar a Ele. E neste momento, a igreja ela precisa se aproximar a Deus. E a igreja precisa orar. E orar, e orar, e orar.
E se orava e orava, ore mais ainda, porque a igreja do Senhor precisa orar. E é interessante que a igreja, nesse momento de calamidade, ela é a proteção, vamos dizer assim, desta sociedade, deste povo todinho que está aí nessa situação de calamidade. Quem vai protegê-lo espiritualmente agora, veja bem, os médicos protegem com orientação, lavar as mãos, fazer isso, não chegar próximo, proteger, isolamento social. Mas no cuidado espiritual, amados, não há ninguém que faça esse serviço melhor do que nós. Somos nós que temos que fazer esta proteção a este povo. Como pastor? Não, eu sou um homem, eu sou uma mulher muito frágil, eu não tenho. É agora, meu amor, se proste diante de Deus. Nossa missão nesse momento é orar como igreja. Então a igreja, ela tem que se colocar em oração por este povo, por esta comunidade, para sarar esta terra, como diz lá no verso 14, sarar esta terra. Então a nossa missão, quanto igreja do Senhor, é realizar e fazer exatamente o que está dito dentro do texto. É fazer exatamente o que a palavra de Deus pede. Por isso é interessante que nós, como igreja do Senhor, possamos entender esse segundo tópico, nos colocar em oração. Igreja, ore, não deixe de orar, porque orar, orar, na verdade, ela é um sinônimo de humilhação. Se nós nos humilhamos na presença de quem? Do autor da vida. E nós não estaremos nos humilhando, não somente por nós, mas é um momento intercessório, é um momento de intercessão por todo este povo, por toda esta comunidade. É interessante você perceber a sua importância quanto igreja nesse momento. A sua importância não é só cantar louvores, não. A sua importância nesse momento é de orar por toda esta situação. A responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é da igreja. Está orando. Claro que vamos perder alguns. É uma batalha espiritual tremenda. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que estar dispostos a fazer a vontade de Deus e nos aproximar quanto igreja desta situação. Por isso, meus amados irmãos, é interessante que você perceba que lá no 2 Crônica, verso 14, é momento de humilhação do povo de Deus por causa da humanidade. Aí ele vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar. Nós temos que nos humilhar por causa deste povo. Porque no meio desse povo há muitos que irão ser salvos. Há muitos que irão estar conosco na igreja. Há muitos que irão um dia louvar e engrandecer o Senhor. Esta é uma oportunidade que nós temos como igreja do Senhor para levar a palavra de Deus a essas pessoas. Por isso, meus irmãos, nós estamos fazendo um culto nesse momento. Talvez eu pergunto para você: quantas pessoas você convidou para assistir esse momento de culto conosco? Né? Quantas pessoas estão ouvindo e participando conosco? E até mesmo da nossa igreja. Vamos perguntar aqui para o irmão Ionildo. Irmão Ionildo, quantos estão aí? Tem como o senhor saber participando? 14. Nossa igreja tem um número muito maior de pessoas. Só 14. Então você veja que é importante a gente perceber a importância disso. E talvez esteja mais a família pastoral, a família do irmão Carlos, a irmão Otávio. E cadê os demais irmãos? Né? E cadê os outros irmãos? Nós precisamos nos humilhar. Quanto igreja do Senhor. Tem algum de fora? Tem a irmã Marilene. A irmã Marilene, né? Eu nem sei quem é a irmã Marilene. Ela pediu oração também. Tá? Nós vamos orar, irmã Marilene, por você ao final. Seja bem-vindo, esteja conosco. Mas é importante que nós, como igreja, estejamos prontos para estarmos orando. Né? Talvez muita gente está assistindo agora o Domingão do Faustão. Né? Pulando lá, vendo as mulheres dançando e cantando música do mundo. Veja como o povo de Deus precisa se aproximar de Deus nesta situação. Meu irmão, que a Itália, há muito tempo, o povo não conhece a palavra de Deus na Itália, meu irmão. Muito tempo. Veja a calamidade, como Deus agiu lá.
comportamento, muitas dessas atitudes negam que há um Deus na vida deles. Nós precisamos orar e interceder por este povo. É um momento de intercessão. Na verdade, a oração é um momento de humilhação. Quando você ora, você está se humilhando diante de Deus. Ainda dentro desse tópico, é o momento de buscar a presença de Deus. A gente não só ora para nos humilharmos, não, meus irmãos. Nós oramos também para sentir também a presença de Deus, porque o medo toma conta da nossa realidade. Todos nós estamos com medo de pegar essa enfermidade, mas com Deus somos mais fortes. Né? Dizer que não temos medo é uma mentira. Todos nós temos medo. Medo de alcançar um bebezinho nosso. Temos medo de alcançar essa enfermidade, de alcançar a nossa mãe, que tem mãe e pai vivo, um tio vivo. Nós temos medo. Medo de nos alcançar porque nós não sabemos como é que nós estamos por dentro. Mas buscar a presença de Deus é momento de oração. Nós precisamos orar porque nós vamos buscar a presença do Senhor. Deus, obrigado. Sentir a presença de Deus nesses momentos. Eu agradeço a Deus porque eu sinto de fato que Deus tem agido, tem tocado, Deus tem feito, Deus tem operado, Deus tem tocado tremendamente na vida das pessoas. E esse momento é um momento importante para isso, porque a gente vai percebendo o quanto Deus age. É momento de buscar a presença de Deus. Né? A gente vê que muita gente, nesse momento aí está brincando, levando a coisa como se isso aí não fosse nada, nem fosse algo tão a sério assim. Esse pastor está dramatizando, né? Não é bem assim mesmo. Não é um drama. É porque é um momento difícil. É um momento que nós precisamos estar buscando de fato a presença de Deus. E quando eu digo buscar a presença de Deus, eu estou falando buscar a presença de Deus em sinceridade. É buscar a presença de Deus com um espírito voluntário, um espírito de vontade, um espírito de que quer de fato estar na presença de Deus. E é por isso que nós, como servos de Deus, precisamos estar prontos para isso. Buscar a presença de Deus. É de fato buscar a face do Senhor. Então, se buscar a presença do Senhor, Deus, por que isso está acontecendo? Não se preocupe com o que comer, se preocupe em buscar a presença de Deus, porque Deus não vai te desamparar. Diga um glória a Deus e um amém aí, né? Deus não vai te desamparar, Deus vai te socorrer, Deus vai estar agindo, Deus vai estar te protegendo, Deus vai estar cuidando de você. Busque a presença de Deus. Também é importante a gente entender que é um momento de arrependimento do povo de Deus também. Quando nós vamos buscar esse momento de oração, a gente vai lá como povo de Deus. É interessante a gente entender isso. Eu estou falando agora como povo de Deus. Você que não é povo de Deus, não se preocupe com isso, mas você como povo de Deus precisa agora olhar como é que está meu caminho. Como é que eu estou andando? O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando intrigas, eu estou criando fofoca, eu estou criando desarmonia, eu estou criando confusões, eu estou gerando a paz, eu estou levando o amor, eu estou cultivando a alegria. Né? São coisas que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar pensando nesse momento. Quantos de nós, no meio dessa coisa todinha, não saímos criando ambiente de desagradável? Estou em paz com Deus? Estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu vou para a igreja, eu pego uma máscara e boto aqui no rosto e vou para a igreja, né? É interessante a gente poder perceber todas essas coisas aí. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu vou para a igreja, pega a Bíblia, bota debaixo do braço, pega aqui, né, meu irmão? Bota uma máscarazinha aqui e entra no templo da igreja, com a cara de santidade, com a cara de... Nós precisamos ser sérios diante de Deus. Por isso que muitas vezes nós precisamos aprender a ser nós mesmos, sermos nós mesmos na presença do Senhor. Não adianta, para Deus não há fingimento, para Deus não há esse negócio de mentira. Deus te conhece em profundidade, Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu, Deus me conhece e sabe como é que eu faço, o que eu faço, o que eu estou fazendo. Não adianta fingir. Não adianta mentir, não adianta
está fazendo, achando que vai estar fazendo a coisa e Deus não vai estar olhando. Esse é um grande engano de muitas pessoas que estão hoje no Evangelho. Então nós precisamos orar para nos arrepender dessa situação. Então, esse é o segundo tópico. Nós precisamos nos colocar em oração, meus irmãos. Nós precisamos nos colocar em momento de oração, orarmos de fato, nos colocarmos à disposição de Deus para orarmos, para buscar a face do Senhor, para buscar a presença de Deus. E quando nós não fazemos isso, a situação vai ficando mais difícil, né? Então nós precisamos nos colocar em momento de oração. O terceiro tópico que nós queremos compartilhar nesta noite é que nós, né, tem que termos uma atitude de arrependimento, tá? Esse arrependimento aqui agora não é aquele arrependimento que eu citei lá da oração, porque esse arrependimento aqui é o arrependimento para o povo, aquele arrependimento lá era do povo de Deus. Agora nós estamos direcionando a comunidade no modo geral. Para Deus intervir nessa situação, Ele vai intervir principalmente sobre aqueles que se colocam numa postura de arrependimento. E esse arrependimento aqui é aquele arrependimento convencional. É o arrependimento que Deus age, tirando aquela pessoa lá das trevas e trazendo essa pessoa para a sua maravilhosa luz. Não há distinção nisso. Tem que ter essa postura de arrependimento. Se não tiver, a situação não vai funcionar, né? O arrependimento aqui é o arrependimento de mudança de atitude. Eu estou indo numa direção, num caminho que é totalmente oposto à vontade de Deus, e quando eu descubro que eu estou indo naquele caminho que não é o caminho que Deus se agrada, e aí o que vai acontecer? Esse caminho que Deus não se agrada, eu me enxerguei e digo, não, peraí, eu tenho que voltar para o caminho de Deus. Essa é uma atitude que nós devemos fazer. Eu estou nos incluindo porque pode, meu irmão, te dizer uma coisa. O fato de nós estarmos na igreja, nem toda vez quer dizer que somos de fato servos de Deus. Há muita gente que é frequentador de igreja. Frequenta a igreja, vai dia, domingo, estão lá frequentando a igreja, mas nunca tiveram uma postura de arrependimento. E é nesse sentido que nós estamos falando. Não é da oração. Porque aquele lá é da oração que eu falei, a gente está orando, está pedindo a Deus, e mesmo sendo servo de Deus, mas eu preciso me arrepender de alguns pecados que eu tenho cometido, e isso é geral, todos nós precisamos nos arrepender. Aqui não. Aqui é um arrependimento para a humanidade, para aquele que está no adultério, aquele que está na prostituição, para aquele que está levando a coisa na brincadeira, para aquele que acha que Deus não existe, aquele que está aí entrando no mundo totalmente do pecado e vive tremendamente nesse mundo do pecado e não tem mais jeito para ele precisa voltar para Deus, precisa entregar sua vida para Deus. Alguns voltarem e outros precisam nascerem de novo. Então, quando nós estamos falando nisso aqui, nós estamos falando exatamente disso. Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, né? Lá no capítulo 5 de Lucas, verso 31 e 32. Acharam? É Jesus que vai responder, meu irmão. É Jesus que vai falar. E Jesus respondendo disse: não necessito de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão em enfermidade. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Certo? Essa passagem é interessante. Jesus está dizendo que não veio chamar ao arrependimento aqueles que necessitam de médico, mas veio chamar ao arrependimento aqueles que necessitam, aqueles que são pecadores, aqueles que estão fora do plano.
Esse arrependimento aqui, Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim buscar aqueles que se consideram perfeitos. Não vim salvar aqueles que acham que não tem pecados, né? Eu vim para cá exatamente para dar oportunidade para aqueles que não têm salvação, para aqueles que necessitam de fato de Deus. A doença do espírito, meu irmão, ela é muito grande. Quando a pessoa está acometida dela, é pior do que a doença física. Porque a doença do espírito, ela alcança de fato o espírito humano, ataca o espírito humano. E muita gente tenta até, com as doenças espirituais, eles acabam perdendo o direcionamento de Deus. E esta humanidade que nós estamos vivendo hoje, a quantidade de pessoas que estão sofrendo com doenças espirituais são grandes. Pessoas que estão no mundo do homossexualismo, mas não gostariam de estar. Pessoas que estão no mundo da prostituição, mas não gostariam de estar. Você pode até perguntar, eles não gostariam de estar, mas estão por quê? Pecado. Não foram libertas. Estão escravizadas. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então pecado, meu amigo, pecado destrói, pecado consome, o pecado leva à destruição. Então a pessoa que está no pecado não tem jeito. Mas aí eu quero te dizer, Jesus veio exatamente para quem? Para esse que está em enfermidade, para esse que está doente, né? Então o arrependimento é algo que precisa ter na vida espiritual das pessoas. Quando não há arrependimento, ele vai continuar na vida que está vivendo, do modo que está vivendo, e a coisa vai ser desse jeito aí que eles estão passando. E se nós olharmos para a nossa sociedade conjuntural que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ver que a humanidade toda está vivendo assim, se dando... nós temos visto tantas coisas que eu tenho certeza que não agrada a Deus, não agrada a você. Você não gostaria, muitas vezes está dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro de coisas que você diz assim, isso aqui não é para mim, mas você tem que aceitar e viver, né? Por quê? Porque isso consiste a vida, né? E aí o que é que nós podemos fazer por tais pessoas? É apenas orarmos por ela e pedir que Deus esteja agindo e tirando essa maldição e ela se converta para que tenha uma vida diferente. Lucas 13:3, né, vai dizer o seguinte: não vos digo, né? Lucas 13, eu vou ler como daqui eu anotei. Aqui diz assim: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essa palavra nessa versão aqui eu achei diferente, achei melhor ler nessa daqui. Essa palavra é para os que estão de fora. Quem está de fora, se não se arrepender, meu amigo, minha irmã, meu irmão, se você não se arrepender, vão perecer. Porque o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande que ele dá oportunidade. Mas o perecimento é para aqueles que não são alcançados pelo amor, não querem. João 3,16 diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é desejo de Deus que a humanidade ela venha cair em perecimento, mas a humanidade precisa se arrepender. Não há oportunidade se não houver de fato arrependimento. O arrependimento é algo que tem que acontecer na vida da igreja. Por fim, o último tópico é que a atitude que temos que ter. Temos que ter um encontro com Jesus. Esse é o final. Se não tivermos um encontro com Jesus, isso é para quem está de fora. Nós que já temos tido este encontro com Jesus, somos felizes.
mas nos alegramos muito mais ainda quando alguém se encontra com Jesus. A alegria é muito maior ainda quando a gente vê que alguém está se encontrando com Cristo. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus, isso alegra o nosso coração. E é interessante que a humanidade que está perdida, ela precisa se encontrar com Cristo. Esta é a oportunidade que nós temos de levar a palavra de Deus às pessoas, que elas precisam enxergar Jesus, elas precisam perceber que Jesus é a única solução, que Jesus é a salvação, que Jesus é amor, e Jesus é a misericórdia desse povo. Em João 14,6, abra sua Bíblia aí, todo mundo conhece. João 14,6, o que a palavra de Deus vai dizer em João 14,6? Vou deixar você abrir a sua Bíblia para você poder achar. João 14,6, a palavra de Deus vai dizer o quê? E disse-lhe Jesus, a outras vão dizer, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira coisa que eu quero deixar claro para quem nos ouve nesta noite, é que Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Não existe outra opção. Nesse tempo de calamidade, você não pode se apegar a santo nenhum, a imagem nenhum, a se apegar em qualquer coisa que você queira, em qualquer rezazinha ou fumaçazinha, ou qualquer coisa que você achar que é interessante. Se apega a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Se apega a Jesus. Abra o teu coração para Jesus. Largue maldição. Você já pensou, você está se segurando, em vez de você estar se segurando numa corda firme para você obter sua salvação, você está se segurando em telha de aranha. Vamos dizer assim, já teia de aranha, aquela ligazinha de aranha. Já imaginou essa situação? Então, meu irmão, você tem que se pegar a Cristo, que é o autor. Todas as coisas foram feitas por Ele. E aí a palavra de Deus é clara que Jesus é o quê? É o caminho. Não tem outro caminho. Em tempo de calamidade, não tem outro caminho. Em tempo de terror, não tem outro caminho. Em tempo de pavor, não tem outra solução. É Jesus. Jesus é o caminho. Certo? A verdade também. Você quer descobrir a verdade? Venha para Jesus. Lá você vai ter encontro verdadeiro e a verdade verdadeira. Não há outra opção. E Jesus é a verdade. E por fim, o texto deixa claro que a vida, mesmo que a morte nos alcance nessa calamidade, porque não vai morrer num processo de calamidade, não vai morrer só quem é descrente, né? A gente tem que ser coerente. A palavra de Deus diz que o sol brilha sobre todos, né? Se um crente vier a morrer, pelo menos ele tem a garantia da salvação eterna. Ele tem a vida eterna, porque ele estava em Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, o amor, ele lhe deu a vida eterna. Certo? Você quer ter a vida eterna? Essa vida eterna só se encontra em Jesus. Para encerrar, vou deixar um texto para você que nos escuta nesta noite. Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouviu a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que Jesus quer ter intimidade contigo, quer ter comunhão com você e deseja operar grandes maravilhas na sua vida. Você pode dizer, vem aí, dá uma palavra bem aí, se você não tem Jesus, dizer, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Sabe? Porque toda essa oportunidade que Deus está gerando nesta noite é exatamente para fazer com que você o aceite e entregue a sua vida nas mãos dele. É claro que eu acho que nós só alcançamos os crentes da Igreja Batista Vida Abundante, então a gente não vai dizer. Mas a dona Marilena, eu não sei se ela é serva de Deus ou não. Se ela for... Tem a irmã Sandra também, que é vizinha da irmã Tiane. A irmã Sandra, eu sei a irmã Sandra, já participou com a gente. Seja bem-vinda, minha irmã. Já participou das igrejas nos lares conosco. Que glória a Deus, que Deus lhe abençoe. Fiquei feliz de saber que a senhora está conosco também, viu? A oportunidade que você tem de aceitar Jesus Cristo, você que não conhece Jesus Cristo.
E você da vida abundante, muito obrigado por você ter acompanhado a gente nesse momento. Vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade. A irmã Daís está perguntando se o senhor vai abrir para um momento de oração. Vamos orar, sim. Eu vou pedir, deixar aqui, vamos deixar um momento sim para um momento de oração, tá bom? Já, a gente já volta, e aí enquanto você fica com esse texto, com esse louvor, desse momento, desse louvorzinho aqui, tá bom? Então, já você vai, irmão Ionildo, me bote essa tela bem aqui, com esse louvorzinho aqui, aí a gente volta para orar, tá certo? Pode dar um... Não, bote na frente aí. Bote no clique e bote na frente. Entendeu? Só pra ter. Já a gente volta. Vamos aqui voltar já. Estamos de volta, né? Só um momentozinho de louvor para todos. Então nós vamos tentar atender os pedidos de oração que foram feitos, tá? O irmão Ionildo vai fazer a leitura desses pedidos aqui que foram feitos e a gente vai... Primeiramente eu vou orar, encerrando, meus irmãos. É o momento da mensagem, tá? Depois a gente abre para esse momento de oração com os amados irmãos, tá bom? Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre os teus servos. Te agradeço por tudo, Senhor. Que pedimos, Senhor, que o Senhor está operando maravilhosamente sobre a vida dos teus filhos nesse momento. Nos guarda e nos livra de todo mal. Amém. Amém. Irmãos. Você sentiu? Tá bom? Então vamos. Saiu? Então tá bom. Vamos aos pedidos de oração? Não, O irmão Massal pediu para poder começar a trabalhar. O irmão Otávio pediu oração por Josiane. Às vezes ela se encontra com endometriose. certo. Crítico. A irmã está pedindo oração pela família dela e o esposo, estando na área de grande risco de contaminação, para que Deus venha guardando e protegendo, assim como todos nós. A irmã Cristiane, ela pediu pela saúde de Gabriel e pela vida espiritual de Gabriele. Certo. A irmã Marilene trabalha na área da saúde, está de plantão amanhã, pede oração a todos os companheiros e todas as famílias. Certo. Só. Então vamos orar. E aí nós vamos fazer um momento de oração e ao final nós estaremos orando, encerrando e agradecendo desde já pela bondade, pela misericórdia do Senhor sobre a vida dos amados. Muito obrigado mesmo pela participação dos irmãos. Obrigado a Deus por ter oportunizado para a gente esse momento da palavra de Deus. Obrigado pelo empenho do irmão Nildo que esteve viajando a gente aqui. E muito bom mesmo que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar e vamos colocar os pedidos que foram feitos agora. Pai Santo e da irmã Iris, esposa do irmão Massal,
porque são pessoas que trabalham com saúde e têm tido, meu Pai, sabe desse momento, né? E também a irmã Daís e o irmão Carlos também, tem tido esse momento de dificuldade por causa desta pandemia. Te pedimos, meu Pai, a proteção dos teus filhos, o Senhor esteja zelando por eles, tu esteja, meu Pai, com as tuas mãos santas e poderosas, guardando, acampando os teus anjos ao redor dos teus filhos, livrando os teus filhos de todo mal. Pai Santo, meu Deus, não temos em outra pessoa em quem confiar no Senhor. Por isso entregamos esses irmãos em tuas mãos, com todo o teu zelo e todo o teu cuidado. Te pedimos, Senhor, para a família da irmã Cristiane, pelo Gabriel que está enfermo, tu venha acampar os teus anjos ao redor dele. Te pedimos, Senhor, pela irmã Sandra e pela sua amiga, eu acho que foi isso que ela pediu, meu Pai. O Senhor esteja protegendo, o Senhor esteja alcançando a família da tua serva. Te pedimos, meu Pai, ainda, teve mais alguém aí que eu esqueci? Marilene. E a irmã Marilene, eu te peço também que o Senhor esteja cuidando dela diante dessa situação. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, os pedidos que nós podemos lembrar, mas todos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é Deus soberano, Deus que age com grande glória e poder. Agora, meu Pai, quero te pedir também, o Senhor nos leve para os nossos lares, nos proteja em nossos lares, porque já estamos em nossas casas. Em nome do Senhor Jesus, tudo transforma, meu Pai, conforme o teu Santo Espírito e o teu desejo. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos. Amém, amém, amém. Fique em paz, fique com a paz de Deus, meus irmãos. Deus abençoe.